E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer um comentando o edital, o edital da ANAC. Todo mundo achou que não ia sair mais nada esse ano, Alisson. Tivemos uma surpresa. No final de 2015 ainda, mais um concurso. A situação política do país está bem agitada. Mas o Ministério da Fazenda liberou esse concurso. E aí uma banca bem peculiar, hein, Alisson? EFAF. Lidamos de perto com ela. Nunca tivemos um contato muito grande, não, né? Fizemos uma pesquisa aí, encontramos alguma coisa, DENIT, né, de cargos de engenharia, mas é uma banca que nós nem costumávamos falar nela. Né? Não é uma das bancas que nós focamos. Eles trabalham assim, assado, nada disso. Então, aqui nós estamos com o edital aberto aqui, com todas aquelas informações normais, tá? Número de cotas, de vagas de ampla concorrência, etc., para os diferentes lugares, né? Localidade de exercício, Brasília. Né? Majoritariamente Brasília. Majoritariamente Brasília. Aqui é a remuneração, né? As agências reguladoras historicamente pagam até mais que as empresas governamentais. Sim. E a remuneração inicial para 40 horas aí está em 11.974,49. No caso, são os especialistas em regulação de aviação civil, que são os cargos de engenharia, né, que requerem engenharia. No caso aí, as engenharias, acho que está mais para cima, mais para baixo. Os quadrinhos que destacavam os tipos de engenheiros. De qualquer forma, são coisas de conhecimento muito amplos. Se você pegar aqui, das questões de prova objetiva das áreas de engenharia, a área 2 e a área 4, olha lá. Que são, né? A área 2, métodos quantitativos, coisa de estatística em grande parte. Perfeito. Assunto de engenharia mecânica, engenharia aeronáutica e engenharia de produção. Então, são pessoas formadas em qualquer desses 3 cursos, estão bem habilitadas para tentar estudar para a prova, porque eu imagino que mesmo que você tenha formado em qualquer uma das 3, você não teve acesso na graduação à totalidade do que se cobra aí. Você vai ter que estudar bastante. No caso raro, uma pessoa que se formou nas 3 coisas. É muito raro, mas é interessante que a pessoa reforce um pouco esses aspectos que não domina muito, né? Isso. Já na prova da área 3 é aquele cargo que, se não me engano, engenheiro de produção, engenheiro civil. Sim. E arquiteto, inclusive. Isso, arquiteto, cara. Os conteúdos de aeroporto, gestão da qualidade, gestão de projetos, estratégia de produção e auditoria. A área 5 já é mais para quem está muito focado nisso, quem está trabalhando no meio, entendo, né? Pessoa que já trabalha em alguma empresa aeronáutica ou Embraer, por exemplo, e vai prestar o concurso para agência reguladora, você vê que o conteúdo é muito específico. E, se não estou enganado, até experiência profissional na área de aviação conta ponto na prova. Justamente. Nas outras conta um ponto especialização, mestrado, doutorado. O que é uma coisa que não é tão comum, né? Muitas vezes nós somos questionados quanto a isso. Uhum. E essa é uma prova que realmente dá um valor muito grande para quem tem a titulação, né? Para quem estudou alguma coisa na área. Você vê aí as vagas, não é um número expressivo de vagas. Mas as áreas 2 e 4, se você olhar, é 260. Mas esse aí é para prestar prova discursiva. Isso. Depois que prestou a objetiva, deu certo? Vai prestar aqui. Aqui você tem a prova discursiva, que nós vamos mostrar aqui um exemplo da CESP, que é basicamente uma redação sobre um assunto ligado. Justamente. À aviação. Aqui nós temos a questão da titulação, das pontuações extras para análise administrativa, né, e para especialista em regulação civil, que é o nosso caso. Pós-graduação, doutorado, mestrado, 2,5 pontos, 1,5 ponto, especialização, 1 ponto, exercício de atividade profissional de nível superior na área de aviação, 0,5 ponto por ano até o limite de 3,5 pontos, e de emprego de nível superior na administração pública também conta, até o limite de 1,5 ponto. Bem grande, é bem interessante. E na área ali, a área 2, né? A área 2, 3 e 4 também tem essa configuração. Um pouquinho diferente na pontuação. Exato. Aí a área 5 já é mais específica, como eu falei, que você tem que ter certificado, exercício de atividade como piloto em comando de avião, como piloto em comando de helicóptero. Esses anos de atividade valem como pontos na prova.
focada para quem realmente tem a prática, né? Sim, a prática na indústria de aviação. Indústria de aviação. As outras já são mais para pessoas formadas em engenharia. Justamente, engenheiros, de fato, né? Ou arquiteto. Ou arquiteto, no caso. Tá? Se você olhar aqui o nosso programa, né? Olha, os conhecimentos básicos. Vamos pegar aqui o cargo. Tá? Mas eu tenho analista. Vamos pegar aqui. Analista administrativo. Analista ainda, área 2. Especialista em regulação civil. Prova de conhecimentos básicos para todas as áreas, a língua portuguesa, compreensão textual, semântica, morfologia, sintaxe, pontuação e língua inglesa. Eles colocam mais palavras para fazer parecer que eles estão mais complicados. Tem um pouquinho de direito administrativo e constitucional, legislação da aviação civil e administração pública para todo mundo. Algumas questões desse assunto. São coisas até bem comuns, né? Em concursos em geral, quem está estudando para diversos concursos costumam cobrar esses aspectos, né? E depois começa a parte que é justamente engenharia, né? Não é aqui, na área 2. Área 2, né? Engenharia mecânica, produção, aeronáutica, método quantitativo, você vai ver que é estatística. Amostragem, população, amostra, distribuições, método mínimos quadrados, regressão linear, múltipla de várias variáveis. Que é onde nós trabalhamos, né? A parte dessa é o trecho da prova. Uma coisa que eu achei muito legal é que um assunto é muito moderno, é esse análise de componentes principais. É um assunto muito moderno. Nunca vi que tem um concurso. Pós-graduação, você vê que é aquela coisa de estudar autovalores e autovetores das matrizes de variância. E ver o que informação que sai daí, usada na indústria de processamento de sinais. Então, é uma estatística, pelo edital, parece ser muito avançada. Certo. Você refazer bastante exercício nessa área. Mecânica, claro, extenso. Vários elementos ligados à aviação, né? Então, termodinâmica, corpos, né? Mas instrumentação, metodologia, clássico. Números adimensionais, alguns, né? Números de Reynolds, etc. Motor de combustão interna. Clássico de termodinâmica, né? Máquinas de geração de potência. Formação, controle de emissões, unidade de controle. E tem algumas, olha, veja que quase que um super-herói aqui da engenharia. Olha lá, algoritmo. Na mesma programação estruturada. Aí, cálculo numérico, método de Newton-Raphson, que está lá no nosso curso de matemática. Claro. Eliminação gaussiana, mínimos quadrados de novo. Integração por segmentos desiguais. É um curso de graduação completo, né? Cálculo numérico. Tocar, levar tudo isso às últimas consequências. É isso mesmo. E aí, engenharia aeronáutica. Bastante assunto. Talvez um terço da prova específica. A sensação que a gente tem. É que é uma banca que é desconhecida para esse tipo de abordagem, né? Nós não sabemos muito bem o caminho que eles podem tomar. Né? Isso. Então, tem motores aeronáuticos, aerodinâmica de alta velocidade, propulsão aeronáutica, equações associadas a voo, dinâmica de gases e por aí vai. Desempenho e velocidade de cruzeiro, uma série de parâmetros e conhecimentos específicos da área de aeronáutica. Você tem alguma coisa, até critérios de resistência, né, associado a projeto de máquinas, teoria da flexão, resistência de materiais, tração, compressão, elasticidade, que são mecânica do contínuo e resistência de materiais em geral, aqui dentro desse conteúdo. E coloca, né, essa parte de materiais, tudo. Fadiga, mecânica da fratura. E ali em produção você começa a ver que tem até um pedacinho, ó, curioso, parte de circuitos, né? Um pouquinho de engenharia elétrica. Eletromagnetismo. Laser, fara de lentes, perdas no ferro. Então, mas eles chamam de engenharia de produção, né? Embora seja muito mais amplo do que isso. Mas... E novamente, teoria, tem fadiga aqui também, ó. Nucleação de trinca, fadiga e endurecimento dos aços. Se você olhar no finzinho do conteúdo ali de mecânica, você tem fadiga, fadiga de diagrama SN, contagem de ciclos e concentradores de tensão. Nucleação de trinca e concentrador de tensão não é a mesma coisa, mas está amarrado. A impressão que ele dá, que ele constrói o edital dessa forma para justificar um pouco diversos cargos prestando a mesma prova. Sim. Então, para não concentrar tudo num só e desmotivar as outras áreas,
Mas acaba sendo um conteúdo de mecânica muito forte, né? Muito forte. E aqui no final entra o que a gente costuma chamar de engenharia de produção. Diagrama PET-CPN, planejamento de produção, planejamento de produto, ergonomia, normas ISO, qualidade, né? Engenharia de qualidade, controle estatístico da produção e da qualidade, logística, variância, regressão de novo, que em princípio estava lá nos Mas você está lá naquela parte de conhecimento, né? Que é só repassar, né? O que já foi, né? Aí nós temos o cargo de contabilidade e a área 4, que seria mais ligada à aeronáutica mesmo, engenharia de aeroportos, né? Pavimento, poluição sonora, impacto ambiental. AutoCAD 3D, gestão da qualidade de produtos e processos. É engenharia de qualidade aqui. Justamente. Gestão de projetos, a parte de projetos, né? Isso é muito engenharia de produção, estratégia de produção, né? Auditoria, que já é alguma coisa limiar com de produção e outros assuntos. Justamente. Vamos dar uma olhadinha, Alisson, na prova, só para ilustrar. Isso aqui é uma prova da ANAC, 2012. Então, você vê que tem aqui algumas questões. Essa aqui ainda é da época da CESP. Da CESP, isso né? Que é aquele padrão da CESP, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então, você tem aí questões sobre a regulação de agência reguladora, que faz parte dos conhecimentos básicos de legislação, acerca de mercado, olha, economia, valores imobiliários, etc. E aí você entra nos conteúdos mais técnicos. Aqui, ó, aquela questão de teoria de probabilidade, que são o que eles chamam de métodos quantitativos, a média, a variância, desvio padrão, interpretação de gráfico, estatística, teoria de inferência, regressão linear, olha, modelo de regressão linear, você tem o estimador Y, etc. E essa aí regressão por uma exponencial, né? Uma regressão linear que você deve transformar, não linear. E aí você tem, ó, transferência de calor, equação de resfriamento de Newton, matemática, espaço vetorial, álgebra linear, vetores linearmente dependentes, integral dupla, olha que legal. Integral dupla de função contínua, derivada segunda, parcial, né? Derivada parcial. Mais uma vez a interpretação de noção de função, objetiva, injetiva. Bem no começo da graduação, né? Começo da graduação. Então você tem um modelo matemático parecendo uma questão de economia, mas não é uma questão de matemática, de cálculo, de modelagem, né? É uma aplicação de função, né? E aí você tem a questão discursiva sobre a questão técnica da área. O modal é importante, indutor da alavancagem do crescimento econômico, uma vez que permite eficiente escoamento produtivo e a viabilização do turismo nacional, etc. Eu acho interessante aí, nós entendemos mais ou menos como que ele induz a questão discursiva, né? É muito provável que seja alguma coisa da área, aviação, algum problema contemporâneo da aviação, alguma coisa às vezes ligada à Olimpíada, à Copa do Mundo, excesso de demanda. Os aeroportos estão sendo expandidos. Expansão de aeroportos. Mas não esquecendo que pelo edital a maior parte da pontuação vem da sua capacidade de redação. Na questão discursiva. Como a sua capacidade de discorrer a respeito do assunto sem falar nenhum grande absurdo, nada que ofenda ninguém, nada que gere algum constrangimento. Eles gostam de um vocabulário, paralelismo semântico. Você ser capaz de falar de várias coisas no mesmo texto. Justamente. E aí, nós temos aí, vamos pensar um pouco na banca, né? Exaf, e eles vamos pegar um exemplo, uma prova de engenharia civil, né? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, organizado pela mesma banca, para tentar ver que tipo de coisa aparece nesse concurso aí, que da Escola de Administração Fazendária. Levi resolveu fazer prova para ganhar um dinheirinho. Eu vou evitar afirmações problemáticas para mim, que vão ficar públicas na internet. Não é uma brincadeirinha, só uma forma de economizar dinheiro. Entendi. Então aqui tem alguma coisa que é bastante recorrente no conteúdo de produção, de engenharia de produção, que portanto deve cair para a aeronáutica também. Olha aí, ó, planejamento de obra. É um formato clássico de prova, né? Múltipla escolha, ABC, um textinho bem curtinho,
perguntando um assunto muito específico, algumas respostas, que imagino que as alternativas tem algumas 2 ou 3 que pareçam entre elas e uma é a correta, né? Bastante. Então, a gente espera ter uma forma mais trivial de se cobrar do que a prova que nós já vimos anterior da ANAC quando usava a CESP. Que a CESP, ela sempre é espinhosa, né? Idiosincrasia própria. Oi? Uma idiosincrasia própria. Exato. Isso é mais tradicional, né? Sim, é uma questão que a gente costuma ver, né? A não ser uma pequena complicação, são essas questões. Tem 1, 2, 3, 4, 5. A primeira é a certa, a segunda com a terceira só. A segunda, esse tipo de coisa. Justamente. Para complicar a vida. Então, ainda bastante coisa sobre planejamento de obra, né? Perfil, porque essa é a prova de engenheiro civil da gente, mais do contexto de obras, por exemplo, de engenharia de aeroportos ou de produção, de engenharia de produção. Ser que eles têm essa tendência, de fato. Então, desenho esquemático, desenho, interpretação de desenho, olha aqui, figura mostra o esquema de equipamento usado para ensaio CPT, Cone Penetration Test, olha lá. Aí, a mais questão de pavimentação, que a gente vê ali no edital, na parte de engenharia de aeroportos. Isso aqui é uma questão curiosa, que é a questão 13, que pega uma foto do equipamento. Né? Equipamento que é isso? O equipamento pergunta qual que é o equipamento. Então, para aqueles que, principalmente a área 5, né, que é justamente muito ligada à aviação, é de se esperar que vá se perguntar muito do equipamento. Né? Que equipamento é esse? Como funciona esse equipamento? Né? Sim. E eu acho que o caminho acaba sendo um pouco esse. Em geral, são questões rápidas e fáceis, esses equipamentos, só para ver se você está situado na área. Em geral, não são essas que eliminam o candidato, a menos que você não tenha muita intimidade com a área. Isso deve acontecer no sentido de que, como a prova é muito ampla, em termos dos cargos de engenharia, você é formado, por exemplo, de engenharia mecânica, vai ter um monte de coisa de engenharia civil, equipamentos de engenharia civil que você não domina, ou vice-versa. Aí isso exige cuidado nesse ponto. Questões sobre concreto e pavimentação, veja lá, obras. Mas eu entendo também que muito pode ser da questão do que isso é prova de engenharia civil, né? Nós estamos olhando essa prova. E do direcionamento do DENIT, né? Do direcionamento do DENIT. Então, no fundo, ainda a prova da CESP é interessante para pensar na ANAC. Sim, para pensar no conteúdo da ANAC. Conteúdo e na forma a prova do DENIT. Então, a gente estudar o que acontece aqui. Então, tá bom. Quem quiser se preparar, nós temos a turma, né? Temos a turma. Vai preparar aqueles que estão interessados em prestar o concurso. Prova provavelmente dia 20 de março. 20 de março e aí... As inscrições até 4 de janeiro. 4 de janeiro. Então, tem que correr um pouquinho. Desejamos bons estudos para todos. Um abraço. Obrigado.